Jesus, para segui-lo, eu tenho que entender que eu, como obreiro, como chamado de Deus, eu não posso ser maior do que o mestre. Sabe o que acontece hoje, irmãos? É que muita gente diz: eu tenho o chamado de Deus. E quando ele diz que tem o chamado de Deus, ele começa a querer engrossar o pescoço, como diz lá no interior. Ele começa a engrossar a voz. Ele começa a achar que é alguma coisa. Ele começa a curvar o peito. Ele começa a querer ser grande. E quem quer seguir Jesus, ele não é grande, porque quem tem que aparecer é aquele que está na frente. Quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. Ele me chamou para seguir. Ele nos chamou para seguir. Mas o camarada quer ser estrela. Ele quer aparecer mais que Jesus. Pastor Eligério, ele quer ajudar Jesus a operar o milagre. Ele quer inventar coisa no altar. Ele quer inventar coisa no púlpito. Ele quer inventar coisa porque ele não está preparado. Ele não entendeu que ele foi chamado para seguir o mestre. Quando a Bíblia diz que Jesus disse: vem após mim, ele não está falando que pensando eu que tenho um chamado. Pastor Getúlio, eu tenho um chamado, eu sou mais capacitado, eu tenho capacidades. Aí o pastor Getúlio, certo, tem chamado, tem capacidade, então eu vou te colocar para ficar lá no portão de fora recebendo os irmãos. Aí ele diz assim: não, mas eu estou lhe falando, pastor Getúlio, que eu tenho chamado para fazer a obra. Você tem chamado para fazer a obra, então fica no portão lá de fora, faz a obra lá no portão de fora, porque você foi chamado para seguir a Jesus de Nazaré. Ele não me chamou para estar na frente dele. Quem tem que aparecer, pastor Jander, é Jesus. Glória a Deus. Quem tem que aparecer é o mestre. E se eu pensar que tenho chamado, se isso começar a puxar meu peito, eu vou querer passar na frente de Jesus. Não, Jesus é por aqui. Não, Jesus é desse jeito. Mas Jesus está falando que eu preciso pisar. Aonde Jesus pisa, eu vou pisar. Ele pisa no pé direito, eu vou pisar no mesmo lugar que ele está pisando. Quando você começa a pisar, quando você e eu começamos a pisar nos passos de Jesus e entender que eu tenho que ir após ele, eu começo a aprender o chamado de Deus para a minha vida. O problema, muitas vezes, é que alguém olha lá para Davi. Davi era menino novo, foi ungido a rei. Mas quando ele foi ungido rei, ele recebeu o chamado. No outro dia ele não estava reinando. Quando ele recebe o chamado, no outro dia ele entra na escola de Jeová. No outro dia ele começa a entrar na escola para aprender a reinar. Primeiro ele começa a
chamado. Aí você tem chamado, tá bom, então você vai ali com o Henrique Rápido, na casa da irmã fulana, começa a passar lá. Aí diz, mas irmão, quantas pessoas já tem lá naquela célula? Ninguém. Podia ter assim, meu filho perguntou, você consiga, né? Obrigado, consigo, que está lá na rede agora. Se você não vai ficar com os jovens. Aí meu filho disse, mas não tem quase nenhum jovem. Se é ele que está. É que está. O homem veio para trabalhar. E você vai ver a rua Natal, a mocidade da rua Natal, vai estar voltando ali os palácios 2 sábados. Os sábados da noite serão noites avivadas pelos jovens da rua Natal. Sabe por quê, irmãos? Ele chamado de Deus. Ele não escolhe lugar. Quem tem chamado de Deus, ele aceita desafio. Você pensa que lá em casa até hoje de manhã eu pensei em não vir para cá. Ele disse, pastor Felisberto, aprovou comigo. Era para ele estar lá. Mas aquele que tem chamado de Deus, ele abraça o desafio. Aí quando eu chego aqui também, ele diz assim, a primeira administração é o grande desafio, porque a primeira administração é que prende o povo para assistir a última. Então o camarada que tem, irmãos, que tem o chamado de Deus, ele não escolhe lugar, ele não escolhe, um título, ele não escolhe posição. Aquele que tem o chamado de Deus para fazer a obra desta terra, ele aceita desafio, não importa onde seja. Pastor, eu só vou fazer a obra de Deus se fazer tal coisa, se o Senhor derramar o óleo na minha cabeça e me declarar ungir missionário, me ungir pastor, me ungir um apóstolo, presbítero. Se eu entendo que eu fui chamado para seguir a Jesus, eu não escolho lugar. Todo mundo passou por lá, não cresceu. Todo mundo passou por lá, não houve fruto. Aí o Senhor quer que eu vá para lá, para voltar triste também. Mas se eu entendo que eu tenho chamado de Deus, eu vou, porque eu sei que quem garante o crescimento é aquele que está me enviando para aquela obra. Deus nunca vai chamar alguém se ele primeiro não acreditar em você. Se ele primeiro não olhar como de célula, eu vou fazer isso na tua casa, eu quero alcançar não só você, mas toda a sua família. Parece que essa essência do dia de hoje ela acabou. Nós ficamos mais preocupados com a nossa posição espiritual, com a nossa posição ministerial, e esquecemos das pessoas que estão sendo colocadas do nosso lado. Bem colocado pelo diácono Zé Maria, aleluia. Parece que fazemos as coisas assim, como fazemos, deixa acontecer, aleluia. Mas o principal que é cuidar de vida, ninguém quer fazer mais isso, ninguém mais, aleluia,
ninguém quer gastar o seu tempo com alguém, mas que já desistiu. Quando nós pregamos aqui, ensinamos, você não pode desistir de ninguém. Uma alma tem grande valor, aleluia. E a gente entristecia quando perdia alguém, mas se alegrava quando ganhava alguém, mas sentíamos falta quando aquela pessoa não vinha mais para a igreja. E hoje Deus nos desperta hoje para levantar a bandeira da consolidação, porque nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com os apóstolos que ninguém pode ficar sozinho, irmão. Nessa caminhada nós precisamos um do outro, aleluia. Nós precisamos dar a mão com o outro e caminhar junto nessa caminhada. Às vezes a cruz é pesada, às vezes a luta é grande, às vezes as tribulações são grandes, e se eu não tiver o apoio de alguém para me ajudar, eu vou sucumbir, eu vou afundar. Mas nessa noite Deus te levanta, ainda nessa tarde, quase noite, Deus quer nos levantar, para ser esteio, para ser alicerce, para ser coluna na vida de alguém que precisa ouvir ainda a palavra do Senhor, que precisa ter conhecimento da verdade, aleluia. E eu sou aquele que foi colocado como embaixador aqui na terra, como representante do céu, como aquele que conhece a palavra, como aquele que já provou de Jesus, para ensinar os novos convertidos a continuarem na sua caminhada. Quando João coloca essa palavra, não foste vós que me escolheres, mas eu vos escolhi, vos nomeei. No reino espiritual tu já tem força, no reino espiritual tu já é conhecido, aleluia. Lembra do tempo que tu orava para ganhar algo no teu irmão? Lembra do tempo que tu orava por 3, aleluia. Lembra do tempo que tu gastava o teu tempo fazer visita na casa, aleluia, para ganhar aquela pessoa para Jesus. Lembra do tempo que você entregava uma literatura na rua. Lembra do tempo que você estava na reunião dos teus galos. Lembra do tempo que você tinha prazer de fazer a obra do Senhor, mas parece que o tempo foi puxando a tua vida. Mas hoje Deus veio puxar. Deus disse, aleluia, e vos coloquei para ter frutos. Quando nós nos reunimos, que amanhã é o nosso culto de celebração de céu aqui na igreja, que vamos fechar essa conferência, estamos animados em fazermos barulho, estamos nos animados para ver nossas células estourando balão, fazendo, dando glória, dando aleluia, dando grito de guerra. Que bom, que maravilha. Mas eu te faço uma pergunta nessa tarde: cadê as almas? Se as células nasceram para dar frutificação, e a pergunta nessa tarde é: cadê as almas? Aonde elas estão? Cadê aqueles que foram entregados em tuas mãos, que no princípio você cuidou com tanto zelo, com tanto amor, mas agora cada um por si? Eu entendo, irmão, que a salvação é muito pobre, eu entendo, eu compreendo, eu entendo que cada um tem os seus fazeres, tem a sua labuta do dia, tem os seus problemas pessoais, tem os seus problemas familiares, tem os seus problemas financeiros. Eu entendo isso, mas a minha Bíblia me diz: buscai primeiro o reino do Senhor e toda a sua justiça, e todas as outras coisas do serão acrescentadas. Quando eu me dedico ao reino, quando eu me dedico à obra do Senhor, Deus está acrescentando sobre a minha vida em forma de saúde, em forma de graça, em forma de unção, em forma de bênção. Deus vai abençoando uma porta, Deus abençoa outra porta, Deus abençoa de todos os lados, por cima, pelo lado. A gente canta: eu sou abençoado por todos os lados, porque eu me dedico a fazer a obra do Senhor. Aleluia. É uma vez na semana, aleluia, é uma hora de célula. Eu estou sentindo tão cansado, tão pesado, mas que a cruz está pesada, aleluia. Eu costumo dizer que quando você está orando, você está descansando da sua cruz. Então não pare a sua caminhada, volte ao primeiro amor, aleluia. Volte ao primeiro amor, volte a olhar para as pessoas e dizer: ela precisa de alguém, eu preciso estar perto dessa pessoa, eu preciso caminhar com essa pessoa.
para sempre, mas não vai continuar perdendo. Se a consolidação, a porta de entrada é o ganhar, a conspiração é a porta para segurar. Se eu não fizer isso bem feito, eu vou perder. E ninguém quer perder ninguém. A gente aprende, irmãos, que líder forma líderes, pastores são pastores, e assim sucessivamente. Isso vai lembrando como era difícil, me lembro, quando eu senti de formar uma célula, tirar um líder para trabalhar com a gente, como era difícil. Porque ninguém queria perder o que estava o seu vice-líder do lado, ninguém queria perder. Não arranje obra. Você mandou me deu me deu na ponta lá, o último lá na ponta para prestar na célula, porque está enchendo a minha célula com 16 mil pessoas. E a gente brincava porque não queria pegar eles. A gente brincava porque não queria pegar, não via alguém correndo, via a gente correndo, alguém correndo da igreja, porque senão Jesus, ela já puxava para cá, e depois a menina mais perto. Deus quer colocar isso no nosso coração, esse desejo de ver almas serem até quando não vamos ficar parados, orando e orando. Jesus, quando teve conosco, que é o nosso modelo discipulado, Ele escolhe logo 12. Orar com fé que o Senhor irá entrar no seu coração. A Bíblia, meus irmãos, não há questionamento quanto é boa a Bíblia e aplicável se explica. Quando a Bíblia diz e quando nós lemos que nós não sabemos pedir, porque às vezes quando oramos, dizemos: Senhor, eu quero tal coisa, eu quero que minha célula multiplique, eu quero que cresça na igreja, eu quero que faça tudo isso. Mas quando acabamos de orar, dentro de nós, não acreditamos que isso vai acontecer. Mas ela não desistiu. A primeira vez ficou com medo, ficou, a segunda ficou depois que ela se acostumou. Então, meus irmãos, se nós quisermos crescimento para a nossa igreja, crescimento para a nossa célula, tem que levantar a cadeira e ir atrás. Tem que correr atrás. Tem que buscar. Tem que pescar. Tem que descer nas bocas. Tem que ir atrás de traficantes. Tem que ir atrás daquele que não quer nada com Jesus. É isso que temos que fazer, meus irmãos. Nós estamos esperando que o Senhor envie, que o Senhor vai mandar. Deixa eu te falar uma coisa: a oração ela abre portas, a oração ela abre uma vermelha, mas o Senhor só abre. Aquele que você está liderando pode fazer mais do que você, mas será maior que você. Então não tenha medo, meus irmãos. A igreja cresce quando nós abrimos para poder mais faz. Não, só eu não quero. Só eu não faço. Só eu que faço desse jeito. Eu conheci um pastor, eu conheço um pastor. Uma vez eu cheguei no filho. Tinha 6 pessoas na altura da igreja, tinha 6 pessoas paradas. Eu digo: sim, rapaz, e na hora aí você não ficar, nós estamos esperando o fulano chegar. Ele vai misturar tinta. Eu digo: isso é ele que sabe misturar tinta? É, só ele que mistura tinta, ninguém pode misturar, só ele. E agora eu disse: tomara que ele não morra hoje, se ele morrer hoje, ele fica sepultado. Eu conheço pastores. Enquanto eu não chegar, o culto não pode começar. Só começa quando chega. Lá na igreja a ordem é diferente. Se por algum motivo eu me atrasar, por algum motivo acontecer algo, eu me atrasar, aí eu chegar, o culto não começar, vai ter lapada em quem começou. Porque o culto tem que começar comigo sem eu estar lá. A minha presença não importa. O que importa é a presença de Jesus, que não sabe. Mas tem pessoas que não crescem porque querem carregar o fardo sozinho. Tem pessoas que não crescem para a sua célula porque quer fazer tudo só. Tem pessoas que começam a célula orando, ele canta, ele dá o testemunho, ele bate a palma, ele prega, ele encerra e ele despede. Aleluia!
E eu já vou encerrar, tinha muita coisa para falar, mas o horário vai sendo corrido, mas eu vou encerrando. Muitos, meus irmãos, têm falado esse negócio de célula já é passado. Esse negócio de célula não dá mais certo. Não dá mais para certo para ti, se desviou. Sabe qual é a maior igreja do mundo? É célula. Foi o Sul. É a maior igreja do mundo. Quando o pastor Paulo Coxo, que inclusive começou por ele a visão do Senhor. E sabe quanto é que ele começou com a igreja dele? Com 5 pessoas. A igreja dele começou. A igreja do Coxo começou com 5 pessoas. E deu a visão de ele fazer culto em casas. As células que hoje nós conhecemos. Sabe quantas pessoas a igreja dele tem hoje? Sabe quantas? Amém junto? A igreja dele hoje tem estimado 800 milhões de pessoas. A igreja hoje. 800 milhões de pessoas. Você sabe o que é 800 milhões? É quase que a metade da população global. 800 milhões de pessoas, irmãos. Vamos fazer uma média que aqui tenha culto domingo, desse sábado, uma média de 150 pessoas. É difícil fazer conta na frente da matemática aqui, pastor. Fazer conta na frente de dois. Mas vamos lá, pastor. Vamos fazer uma média que tenha 3 cultos por semana aqui, domingo, terça e sábado. E tem uma média de 150 pessoas. 3 cultos dá 450 no mês. 450 vezes 12 dá 4.500, dá 4.900. 5.000 por cada 5.000 pessoas por mês. Procurando 5.000 pessoas por ano, pastor, que passa. Uma média de 150. 10 anos para 50. 100 anos da minha vida. Quando 100 anos chegou, eu vai vir. Aí você vem dizer que a pessoa vai ficar. Não vai ter. Então por que lá deu certo aqui não dá? Porque falta dedicação, sacrifício, oração e dedicação ao Senhor. E eu continuei assim nesse caminho. E Jesus me colocou numa situação, você sabe da minha história, me colocou numa situação de dizer agora, outro bom. Eu digo, Senhor, eu te quero. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E eu disse, se eu sirvo para te servir, tu pode me tirar daqui agora, se não for para te servir, Senhor. A minha vida era a tua. O Senhor olhou para mim, Senhor, está mal, não te dá essa camarada. Eu vou te dar uma oportunidade, mas anda no meu caminho sem defeito. E hoje, quando as pessoas chegam, eu tenho gente que olha para mim, pastor Danilo, o senhor fala assim, pastor Danilo, porque você não sabe que o mundo é muito bom. O mundo é bom. A minha Bíblia diz que o mundo é mau. E daí, o Senhor já nos tirou. Mas se tem algo de bom nesse mundo, sabe qual é? O que é, pastor Danilo? E olha, você está olhando para ele, todos nós, igreja. Esse mundo só está aqui ainda, não sabe por quê? Porque a igreja está aqui, nós estamos aqui. Mas um dia o dono dessa igreja vai buscar ela. E ele te ama, ele quer te salvar. Olha o que eu estou dizendo para nós, igreja. Ele pode ter vivido quando nós estamos caminhando. E a pessoa diz, olha o que eu digo para você, pastor. Outros perguntam se é pastor. Não é por falta de testemunho, não. Porque hoje muitas pessoas chamam outros de pastores. Qualquer cristão aqui é promovido a pastor, na hora que já não foi errado. Ele não promovido a pastor. Mas ele é uma igreja, fala assim, a casa, assim, com ombro assim, e aí já é considerado pastor.
pastor, né? Mas, irmãos, a proposta da célula, quando chegou essa proposta da crente para nós, é que cada crente seria, não seria o pastor. Você já conhece o homem. Então, irmãos, o bom relacionamento, ele abre portas. E às vezes, irmãos, as pessoas, Deus te coloca, o que aconteceu com a pastora Telvina. A minha esposa já perdeu uma discípula dela, porque era uma vizinha nossa, e ela falou de Jesus. Uma vez ela ganhou, no outro dia o pessoal foi começar a vir, tipo um cartão assim, levaram. E ela ficou até hoje. Não ficou até hoje porque ela já partiu para a eternidade. Mas ela ficou conversar, não voltou mais. Né? O importante é que foi salva. Né? Eu já perdi alguns também para outras igrejas, mas também já ganhei também. Eu já briguei com discípulos. Eu já me relacionei a poucos assim, que havia até minha esposa dizer, mas amor, preocupado com esse abençoado aí, que ele não quer nada. Deixa de mão, eu digo, não, meu filho. Esse daí que eu tenho um negócio assim no meu coração que Deus colocou e eu não vou largar ele. Escutei no meu coração, só vou largar quando ele se tornar um líder. Irmãos, eu não larguei. E só deixei de mão quando ele tornou um líder. E agora sim, agora Jesus é contigo. Né? Eu tinha um discípulo que toda vez que eu chegava, ele era primeiro que se tornou meu amigo. Era meu amigo, junto com o esposo da irmã. Eu disse, não acredito não, né? Eu vou. Aonde é? Ele disse, é para ir numa escola ali, que é só para gente assim, de adulto, que não tem quantos tempos sem estudar, eu estou junto contigo. Bora lá, que eu estou precisando de mim. E eu fui lá e matriculei junto com ele. E ele disse, mas eu estou sentindo que tu está me seguindo. Eu estou não, preciso estudar também. E eu fui estudar com esse camarada. 3 anos e meio estudando. A gente formou, só que durante 3 anos e meio nos formamos colegas e amigos, e agora ele passou a frequentar a célula. Só que pense no camarada que ele fugia da célula. E Deus fazia milagre, ele fugia. Resumindo, só parei quando ele se tornou discípulo, se tornou líder. E depois o Senhor tirou ele daqui e levou para outro lugar. Ele está parte da sua igreja. E é um pastor da nossa igreja também. Né? E eu fiquei assim. E eu, às vezes, quando eu encontro com ele, eu fico com vergonha. Porque ele é solto. Esse é aquele camarada solto, assim. E ele chega comigo. Meu pai! Meu pai, isso é onde eu vejo aquele camarada. E ele diz, esse é meu pai. Misericórdia. E ele vem fazendo barulho. E é um pastor, e ele diz para todo mundo, esse aqui sofreu por mim, esse aqui, meu irmão, pai, isso é até com eu acho que o pessoal pensa até aqui, né? Mas eu fiquei muito então, irmão, nenhuma alma que Deus te entregou nas tuas mãos, nenhum relacionamento que Ele vai te colocar para você ganhar essa pessoa para Jesus não é efetivo. Aquele que te dá mais trabalho, eu sempre falei isso. Quando eu estava na escola de líderes, fui diretor da escola na área, fui diretor da escola aqui por vários anos, e eu sempre dizia nas classes de olha, aquele que ensina te dá mais trabalho, é o que mais Deus quer usar. Não vem direito. Pastor, o senhor está falando porque o senhor não conhece o abençoado. Isso eu não conheço. Mas é para ti, Deus deu para ti. Paga a preço por ele. Traz ele para perto de ti, o que ele faz? Pastor, volta no trabalho dele, rapaz, vai lá, passa um dia com ele trabalhando, faz alguma coisa com ele. Irmãos, eu tenho outro discípulo. Esse discípulo de Deus lá para continuar a vida. Porque na casa dele, bora lá por ele. Aí ele disse, vamos lá, então vamos lá, se eu trazer você assim. Mas traz ele com amor, eu quero outro lá na perna dele. E aí ele voltou para a cela de novo. E aí ele ficou. E aí ele não quis mais sair. Ele disse, eu vou ficar por aqui mesmo. Porque senão eu vou quebrar tudo. E aí eu multipliquei a cela, ele foi um dos líderes. E hoje é um pastor abençoado. Está só um assim, só para você.
investir tempo na vida do nosso irmão, do meu amigo, que se torna amigos, hoje nós somos amigos, e vizinhos aqui, ele é tão abençoado que quando soube que eu estava mudando aqui no conjunto, ele disse: "Tu vai sair daqui? Eu estou indo para lá também, eu vou procurar terreno." Na outra semana ele comprou um terreno, construiu a casa primeiro que a minha, ele já estava olhando lá, então vamos para lá. Ele já estava me esperando. Eu fiquei abençoado, Deus. Então, Deus vai colocar pessoas e relacionamentos na tua vida que vai marcar a tua história. Você vai marcar a história dele. Você vai marcar a história da família dele. Você vai marcar a geração dele. Ele vai marcar a tua vida. E sabe quem ganha com isso, irmãos? É o reino. Sabe quem ganha com isso? É os céus. A igreja. Né? Então a igreja que é eu e você. Então, irmãos, relacionamentos, eles são para produção da parte de Deus, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo me relacionar com ele. E é difícil para mim, irmãos. Eu lembro que nós fomos visitar uma irmã e chegamos lá. E irmã, o seu esposo, ele participa da igreja. Nós perguntamos na porta de Deus, estudo lá dentro. E nós ficamos, todo mundo ficou com medo. Tinha muitos irmãos que falam esse dia. Esse não Valentim. E ela disse: "Irmã, você tinha porque esse homem é bravo, esse homem é bravo." Depois esse homem se tornou o maior estudador aqui da igreja, o irmão Alberto. E o Senhor mandou ele lá para perto do pai dele, ali no Pará. E virou um humilde, tranquilo, que você olhava para ele e não faltava uma célula. E se tornou a vida de célula, se tornou nosso tesoureiro por muitos anos aqui na igreja. Então, todas as pessoas que você olhar e o inimigo tentar colocar dúvida, que não tem jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus foi chamando de um por um. Começou a chamar seus discípulos e completou os 12. Quando ele chamou os 12 discípulos, irmãos, Jesus já estava próximo de ser preso. Vai ter pessoas que não vai estar fora do teu alcance. Tem pessoas que eles escolhem. A nossa vida é feita de escolhas. Não era da vontade de Deus. Jesus dizia assim: "Pai, eu te peço por eles, que o Senhor não tire eles do mundo, mas que o Senhor guarde eles." E o Senhor pedia todo dia, o Senhor cumpria aquele discípulo de oração. E aprenderam aos pés de Jesus. Mas Judas se perdeu porque ele quis, porque se deixou se influenciar. Às vezes nem todas, aquela semente que você semeou, nem todas elas vão conseguir brotar. Pode até brotar, mas no meio do caminho elas vão ficar. Mas na maioria, do que você investir, mas o seu tempo, Deus ele vai te honrar com relacionamentos abençoados, com relacionamentos duradouros, né? Com relacionamentos duradouros.